Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando sobre a mente cauterizada, da qual nós sabemos que a responsabilidade é individual. Igual Adão, ali depois de Eva oferecer o fruto da desobediência, o qual ela já havia comido, e ali era a serpente que estava utilizando Eva para tentar Adão. E Adão permitiu também ser tentado. Ele desobedeceu. Ambos eram conhecedores da instrução, da qual foi reportada a Adão, e com certeza ele reportou a ela, porque ela, quando argumenta ali com o tentador, ela responde, mas a questão é que ela acrescentou algo naquela profecia, da qual estava escrito que ali era para não comer, e ela acrescentou não comer e não tocar, ela acrescentou algo na instrução que ali está, onde a palavra nos diz: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, do qual foi-lhe condenado à morte. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Adão quis se justificar jogando a culpa em Eva, mas a responsabilidade é individual, onde ele diz: foi esta que tu me deste como companheiro. A responsabilidade é individual, mas aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque se algum daqueles que pereceram por conta da falta do ensinamento, por ter ensinado de forma errônea, irão responder não somente pela sua alma, e se estão segundo aquilo que é o espírito do erro, vão responder além pela sua alma, mas também da alma daqueles que pereceram pela falta do ensino. Por isso, anuncio sempre em espírito e em verdade, da qual com temor, que é o princípio da sabedoria, e com entendimento de alguém que o entendimento é desviar do mal, do qual desvie constantemente do mal, da qual devemos demonstrar pelo bom proceder, e analisando com uma mente dia após dia, com um coração arrependido e contrito, do qual com reverência aquele que tudo opera e executa, porque fazer a obra, temos que fazer com zelo, temos que fazer. A única forma de fazer a obra com excelência, segundo aquele que é excelente, o dom supremo segundo o amor, do qual ele nos capacita e nos direciona. Ele é o elo da perfeição. Nós somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, mas quando buscamos conhecer a perfeita e agradável vontade que ele tem para nós, buscando sempre na fonte, não aprendemos de homens, porque o próprio Jesus já exortava aqueles que estavam a aprender, do qual ele dizia: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não reflete, a tua atitude reflete a dos homens, e não em fazer a vontade do Pai, do qual ele ali sim é a verdade, a plenitude daquele que é fiel e verdadeiro, ele é a própria verdade, ele não pode negar a si mesmo sendo a própria verdade. Nós sim temos, segundo a natureza humana, temos que negar de si mesmo e reivindicar sempre a natureza divina para andar na verdade. O Espírito é a verdade, testemunho do qual acusavam que Jesus não era verdadeiro. Ele dizia: ainda que não falo de mim, ele produzia as obras através do Pai, mas ainda que falo de mim mesmo, ele sendo o Pai e o Filho é um só, a forma da gente estar na verdade em unidade com eles
é através do Espírito Santo, porque segundo o espírito do erro, está em unidade, na verdade, com o enganador, né, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, aonde temos que sempre estar ciente que a responsabilidade é individual, mas aqueles que ensinam serão cobrados não somente pelos seus próprios atos, mas também pelo ensino. Se o ensino é verdadeiro através daquele que é a verdade, o caminho e a vida, ainda que alguns não dêem ouvidos a esta verdade, nós fizemos segundo não o espírito do erro, mas segundo a verdade. Já aqueles que seguiram segundo o espírito mundano, o espírito de facção, o espírito do erro, estão com as suas almas numa condenação. Primeiramente porque não são ouvintes e praticantes, e depois ainda por enganar a muitos, né, onde há um lugar reservado, onde o fogo não se apaga. Por isso temos zelo e aprendemos não de homens, mas por revelação divina, e anunciamos constantemente a verdade. Aquele que conhece essa verdade jamais a abandona, onde a palavra diz impossível aqueles que um dia pela fé receberam a iluminação retrocederem, mas nós sabemos que assim como a palavra diz também, temos assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo, do qual ele está a purificar o templo, retirando aqueles que são negligentes no ensino e perecem, para que levante uma geração bem disposta, unida numa só fé no autor e consumador Jesus Cristo, sendo purificados e santificados, aonde somente através dele é possível, aonde ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais, mas através do anúncio do Evangelho se levanta uma geração segundo a luz, da qual as suas obras são de justiça e não tem do que se envergonhar, e persevera dia após dia, segundo expondo as suas obras, porque aquele que está na luz e na verdade, ele não tem do que se envergonhar. E assim perseveramos em mais um dia, porque em nada nos gloriamos a não ser em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, a sua graça nos basta e ele nos fortalece, do qual, ainda que o exterior é abatido, o interior é renovado dia após dia, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, aquele que tudo opera, executa e está a purificar o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa, aquele que está a expulsar todo principado e potestade, aquele que está amarrando feixes. O Senhor me mostra feixes grandes amarrados, né, e o lugar da qual está destinado o fogo, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.